Boa tarde a todos. Walter, eu agradeço muito a sua presença. Foi ele, eu comentei pela manhã, num projeto da Quatro Rodas, que o Zeca capitaneou lá. A gente aprendeu a conhecer, né, o Walter. Eu tive em 2 eventos e aprendeu a admirar a maneira de observar fora da casinha, como a gente fala. E quando a gente decidiu fazer esse seminário, a ideia era justamente isso, buscar alternativas para esse ambiente da mobilidade através dos aplicativos, né? E eu pedi a ele se podia dar umas palavras para a gente. Ele generosamente aceitou imediatamente e está aqui com a gente. Então, antes de eu ficar falando aqui, eu vou passar o Walter para ele, pelo menos, encantá-los, como assim ele já me encantou 2 vezes em eventos que eu estive presente. Por favor, Walter. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Eu que agradeço de estar aqui com vocês e transmitindo aí para tanta gente. E o que normalmente a gente tem falado, e nessa sala aqui tem um dos experts maiores de mobilidade, além de você, que é o Zeca, nosso editor querido de 4 rodas, mas eu queria começar falando o seguinte, né? Primeiro, acho que todos nós temos que estar constantemente revisando paradigmas, ou seja, gestão, seja de uma empresa, de uma entidade, de uma cidade, nada mais é do que saber dividir seu tempo com sabedoria entre pendência e tendência, né? É isso que faz um bom gestor. O problema é que as pendências são tantas que elas nos afastam das tendências. E a gente acaba, então, tendo uma administração mais voltada ou mais preocupada com o fim do mês do que com o fim do mundo. Isso é sempre muito ruim, muito deletério para qualquer gestão. Vamos pegar um exemplo singelo. Nós passamos 5 meses com a Marginal Pinheiros fechada, sem poder atravessar naquele trecho em frente ao Cadeião, e agora que finalmente foi aberto, porque arrumaram o viaduto, eles começaram a asfaltar aquele trecho da Marginal, causando um congestionamento tão grande quanto no tempo em que não havia possibilidade de passar lá. Então, isso mostra bem como gestão é algo complexo e você tem que estar constantemente olhando lá na frente, porque se você não olha lá na frente, você vai acabar ficando para trás. Então, para começar a rever paradigmas, a primeira coisa importante é dizer o seguinte: para muita gente, mobilidade é ter mais tempo na sua vida, mas talvez a gente deva ressignificar isso e passar a entender mobilidade como ter mais vida no seu tempo, e não apenas tempo na sua vida. Ou seja, dentro do conceito de mobilidade, nós tivemos aqui exemplos de transportes, de micromobilidade, podemos falar de frotas de caminhões e ônibus, podemos falar de metrô, mas nós podemos falar também que o universo da mobilidade é formado por e-commerce, porque cada vez em que eu deixo de sair para ir comprar alguma coisa e aquilo é entregue na minha casa, isso é mobilidade. Tínhamos aqui uma pessoa da iFood. Mas temos também Gym Pass, um jeito de eu me locomover menos na cidade, porque eu posso fazer ginástica na academia mais próxima de mim. No entanto, eu tenho certeza que o pessoal da Gym Pass não se coloca como algo voltado para a mobilidade. Videoconferência é algo que deveria ser entendido como mobilidade. Ou seja, se eu deixo de me deslocar dentro da cidade para um outro local e falo com alguém por Skype, por Zoom ou etc., estamos falando sim de mobilidade. E cada vez mais, não é? A gente tem que ampliar isto. Games no celular é mobilidade, permite que eu me divirta no tempo que eu estou perdido ou perdendo numa fila. Então, mobilidade é algo que tem que ser encarado no sentido mais amplo da palavra. Ou nós tornamos mais eficientes a possibilidade das pessoas se locomoverem, ou nós tornamos a nossa vida mais fácil com a perda da necessidade de locomoção. Portanto, eu diria a vocês que home office é mobilidade, né? Mas a gente não vê mobilidade nesse sentido mais amplo. Normalmente, a gente discute apenas e tão somente modais de transporte. E essa, na minha visão, é uma forma limitada da gente encarar mobilidade. A primeira coisa que a gente tem que concluir
é parar de discutir se a solução é mais metrô, se a solução é mais ônibus, se a solução é patinete, se a solução é ciclovia. Claro que tudo isso minora o problema e é bem-vindo para qualquer cidade. Mas enquanto a gente não alterar os paradigmas que hoje nós temos, fica muito difícil resolver o problema e não apenas minorá-lo. E um exemplo de resolver esse problema é, em vez de rodízio de carros, rodízio de vidas. Não faz sentido você querer movimentar 20 milhões de pessoas entre 7 e 9 da manhã e depois entre 5 e 7 da noite. Não faz sentido. No mundo de hoje, não precisa mais isso. Isso é do tempo da Revolução Industrial, quando todo mundo tinha que chegar na fábrica para que a linha de produção começasse a funcionar, e todo mundo saía junto quando a fábrica parava de operar. Achar que numa cidade em pleno século XXI, todo mundo tem que entrar mais ou menos no mesmo horário e sair no mesmo horário, é no fundo uma falta de revisão de paradigma. Nós poderíamos ter agências de propaganda, empresas de mídia, começando a operar às 11 da manhã e terminando às 9 da noite. Nós poderíamos ter escritório de contabilidade, começando às 6 da manhã e terminando às 3h30, 4 horas da tarde. Com isso, os restaurantes não ficariam lotados ao meio-dia a 1h30 e depois vazios o resto do dia. Eles teriam gente que começaria a almoçar às 10h30 da manhã e iria até às 3 ou 4 da tarde. Não faz sentido todas as escolas do país tirarem férias no mesmo mês, num país onde o verão é praticamente metade do ano. Nós deveríamos ter rodízio de escolas, onde algumas escolas tiram férias em janeiro, outras em fevereiro, outras em março, distribuindo então nas estradas essa população inteira que fica aí procurando resort o tempo inteiro. Depois os resorts ficam vazios o resto do ano, procurando convenção para ver se enche aquele lugar. Ou seja, nós estamos ainda num momento do mundo onde continuamos querendo resolver os problemas atuais com premissas passadas. E essa visão de uma revisão de paradigma, é claro que ela dói, é claro que ela arde. Evidente, tudo arde. Você acha que rodízio de carro não arde no bolso das pessoas? Claro que arde, mas foi tomada como decisão. Então, eu tenho a impressão que está na hora de a gente revisar mais profundamente as nossas premissas. Ou seja, entender que você jamais terá uma frota de ônibus suficiente para atender 20 milhões de pessoas entre 7 e 9 da manhã e depois entre 5 e 7 da noite. Porque se você tiver isto, o resto do tempo em que aquele produto está parado, vai ter um custo que a população não vai poder pagar. Não faz lógica nenhuma nós temos edifícios inteiros que funcionam das 8 da manhã às 6 da tarde e depois passam 14 horas fechados totalmente. É muita infraestrutura sem uso. No entanto, se você tenta ter um grupo de pessoas que trabalham à noite no seu escritório, aí as leis trabalhistas obrigam a pagar hora extra, a pagar salário insalubridade e outras coisas mais. Ou seja, tudo que a gente faz hoje incentiva a concentração. E depois ficamos em eventos como esse tentando resolver a concentração que a gente mesmo incentiva. Quando na verdade nós deveríamos ter incentivadores de distribuição e não de concentração. Por que um equipamento de videoconferência hoje tem imposto colocado como produto de luxo? Deveria ser isento de imposto. Por que o IPTU de alguém que mora a menos de 3 quilômetros do trabalho não tem um desconto expressivo na conta? Fazendo então com que as pessoas passassem a morar próximo do local onde trabalha. Por que nós não daríamos incentivos trabalhistas para empresas que adotem o home office? Ou seja, nós estamos ainda, de um lado, juntando todo mundo no mesmo lugar e depois discutindo como é que distribui essa população. É este tipo de paradigma que eu acho que nós precisamos resolver e que ainda estamos longe de resolver, porque não entendemos ainda que inovação é muito mais uma questão de ótica do que de fibra ótica. É muito menos tecnologia e mais modo de pensar. E acho que ainda estamos no início do começo, do princípio dessa nova visão que devemos ter da chamada comunidade.
Obrigado, Walter. Walter, nós estamos no mês da segurança no trânsito, que é o Maio Amarelo, que a gente teve orgulho de desenvolver isso em 2014. E traçando um paralelo aí com o que você falou, da gente tentar entender essas situações que você... Quando você fala, eu olho no rosto das pessoas, elas sorriem, tipo assim, poxa, porque eu não tinha pensado nisso, né? Porque isso não é possível. E é possível, né? Só depende da atitude, né, de mudança. Na questão dos modais, que a gente discutiu hoje aqui muito, há 5 anos atrás, você não tinha, né, você que é um visionário, que é um homem que tem uma visão futuro, como é que você vê tudo isso hoje? Ou seja, o Uber, a bicicleta, o patinete, a entrega de comida, ou seja, porque existia, o táxi estava aí, eu pedia minha pizza, né? Ou seja, e tudo isso parece que invadiu a nossa vida de uma forma avassaladora e inovadora. E se você tinha ilhas disso daí, né? Eu lembro 8 anos atrás, eu ligava para a pizzaria lá em Dayatuba e ele tinha uma bina lá. Simplesmente ele sabia o número do telefone, ele já me atendia pelo nome. E ele já falava assim, meia tal e meia tal, ou seja, não vou nem falar a preferência da minha pizza, tá? Ele já sabia a pizza, e aquilo me encantava do outro lado do telefone. Ele é um idiota, né? Falava, pô, como é que ele sabe? Eu achava que ele tinha bola de cristal, isso eu estou falando há 15 anos atrás. Então, de uma certa forma, a gente se virava. E hoje a gente foi atropelado por todos esses modais, e que vem aí o poder público agora com legislações e tentando regular, muitas vezes, aquilo que a gente falou na abertura aqui, que é a questão de seria melhor educar e ter a convivência, né? Como é que você vê isso? Olha, a primeira coisa, vamos falar sobre o mundo digital. O mundo digital trouxe benesses e vantagens gigantescas para a chamada mobilidade. Basta ver o Waze como um exemplo, o mais expressivo de como a tecnologia pode sim ajudar o trânsito, a mobilidade das grandes cidades, né? Eu confesso que talvez o Waze tenha feito mais pelo trânsito de São Paulo do que todas as gestões nos últimos 30 anos do DSV, Detran, ou que nome tenha. Uma solução espetacular. Então, eu estou dando um exemplo de como a tecnologia ajuda. Os semáforos inteligentes são uma forma também. Mas, como toda ferramenta nova, tudo que ela traz de bom, ela também traz de ruim. O Uber colocou, circulando em São Paulo, centenas de milhares de automóveis. Evidente que facilitou minha necessidade de querer um carro a hora que me der vontade, mas claro que o trânsito ficou um pouco mais congestionado, e quem chega no aeroporto de Congonhas vê o congestionamento monstruoso de gente esperando Uber e Uber esperando gente. Então, normalmente, todo lado positivo tem seu lado negativo. Vou dar outro exemplo. Graças ao celular, eu agora posso, né, imediatamente comprar, falar e saber o que eu quiser a hora que me der vontade. Nada mais espetacular para o conceito de mobilidade. Só que cada pessoa que para no sinal de trânsito em São Paulo pega o celular na mão e depois demora 1,5 segundos para acelerar quando o farol abre. Quando você multiplica isso por 5 milhões de carros, automóveis, caminhões, ônibus escolares, isso significa mais 1,3 milhões de automóveis pelo espaço que fica entre um carro e outro na saída daquele sinal de trânsito. Então, dou apenas 2 exemplos de como tecnologia ajuda de um lado, mas cria problemas do outro. Então, acho que é fundamental que a gente, de alguma maneira, tenha uma visão de que nós não precisamos, neste momento em nosso país, de modais inteligentes, sistemas inteligentes de semáforo. Nós precisamos de políticos inteligentes. É isso que nós precisamos.
Enquanto nós não tivermos uma gestão baseada de maneira efetiva em inovação e não apenas em investimento em tecnologia ou investimento em mais infraestrutura, talvez a gente não esteja entendendo que a infraestrutura viária de São Paulo é insuficiente para hoje e talvez excessiva para daqui a 10 ou 20 anos. Depende de como nós vamos gerir essa infraestrutura daqui para frente. Não faz mais sentido construir estacionamentos quando, na verdade, as pessoas vão deixar aos poucos de se locomover. Não faz sentido construir mais viadutos, mais pontes, mais estradas. Talvez a gente esteja num momento do mundo onde o que temos já é suficiente, mas vamos conservá-los. Porque se a gente pensar, eu garanto para vocês que os buracos da cidade de São Paulo são hoje o maior problema de trânsito da cidade. Cada carro que diminua a velocidade em 20% em função de que vai passar numa lombada, num buraco ou em alguma depressão do terreno, gera um efeito cascata de quilômetros e quilômetros de congestionamento. Então, no fundo, vamos investir mais em manutenção. Não tem um edifício no Brasil que lance aquele edifício com uma fonte luminosa na porta dele e 3 meses depois aquela fonte não funciona mais e fica um lago de água suja ajudando a dengue a proliferar. Por quê? Porque o Brasil investe em infraestrutura, mas não investe em manutenção. E os nossos viadutos estão aí para mostrar. Até hoje, o viaduto que dá acesso à Dutra está fechado. Quanto que isso traz de congestionamento? E não adianta pensar, portanto, que está na hora da gente agora investir mais em metrô. Acho que tem que investir. Ou seja, novamente, uma visão de que as soluções passam por revisão de paradigmas. E eu acho que o assunto segurança no trânsito, respondendo à segunda parte da sua pergunta, ou a primeira, né? Educação é o que leva à mudança de comportamento. Educação. E como eu falei, eu estive na China agora e cheguei a uma conclusão interessante. Educação não é uma questão de escola, não é uma questão de professor, não é uma questão do governo, é uma questão de família. Na China, as crianças estão estudando 15 horas por dia. No Brasil, nós temos crianças que fingem que estudam e as escolas que fingem que ensinam. Por que elas estudam 15 horas por dia? Porque a família faz questão que eles estudem 15 horas por dia. Porque quando uma criança vai para a escola, a família inteira paga para a educação daquela criança. O tio, o avô, o pai, o primo, todos colaboram numa mesada para pagar o investimento na educação daquela criança. E aquela criança tem um senso de responsabilidade de devolver para a família aquilo que a família está fazendo sacrifício por ela. Portanto, não adianta a gente ter um governo comprometido ou não comprometido com a educação se a família não se comprometer. Educação no trânsito é uma questão de educação familiar. É uma questão da gente em casa mostrar para as crianças como é que se dirige, como é que se respeita o outro, como é que se dá o espaço ao outro. É uma questão simplesmente de evitar a lei do Gerson, que é a lei de levar vantagem que a gente sempre teve. O Brasil padece de um problema de falta de educação no sentido mais amplo. Falta de urbanidade, falta de respeito, falta de visão estética, tudo pode ser levado a um ponto só: falta de educação. E não educação no sentido de se definir se é ciências exatas ou filosofia. Não. Educação no sentido da convivência urbana das pessoas, do respeito ao próximo, do respeito à diversidade e a diversidade respeitando também as opiniões contrárias. Essa é a solução. E essa solução não passa por verba do governo para a educação, passa por cada família tomando para si a responsabilidade de educar os novos habitantes destas cidades. Obrigado, Walter, por suas palavras. Acho que fomos brindados aí com uma visão diferente. Quero agradecer a todos a oportunidade de passar o dia todo com vocês.
esses laços amarelos aí, já que ninguém perguntou, a gente tentou reproduzir o número de mortes diariamente no trânsito brasileiro. São 100 pessoas, 110 pessoas, ou seja, é um CT do Flamengo, aliás, 10 CTs do Flamengo por dia, ou a cada 2 dias e meio, um Brumadinho. Se é que a gente pode entender assim, aí fica mais fácil para entender o quão dramático é isso. E para você ter um número, Walter, 52 bilhões é o que é gasto com o trânsito no ano. Representa o orçamento de toda a região norte, mais Mato Grosso do Sul e Goiás. O orçamento desses estados é quanto se gasta no trânsito. E os hospitais lotados, né, de sequelados, de acidentados, 60%, sem falar, como já foi complementado aqui, a questão indireta do trânsito, que quando você tem um acidente, você tem congestionamento. Quando você tem congestionamento, você tem mais poluição, que causa doenças respiratórias. Então, é dramático, o mês pede essa reflexão e eu tenho que agradecer de coração estar aqui com a gente, tá bom? Muito obrigado a todos.